Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Eu estou um pouco gripado hoje, então eu serei um pouco mais sucinto aqui. Mas basicamente estamos aqui para falar do que teve de mais relevante durante a semana, como informação, como notícia do mercado financeiro. Aqui embaixo na descrição a gente tem o link do que tem de mais importante, nem mais difícil de encontrar. Em geral, os links do podcast vão ali embaixo. Tá? De qualquer forma, o restante, assim, o que não vai ali embaixo, porque não cabe tudo na descrição do vídeo do YouTube, é fácil de encontrar. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com o geral, onde Irã e Estados Unidos concordaram ali num MOU, num Memorandum of Understanding, que foi assinado na sexta-feira, na sexta-feira ou ontem, algum desses dias aí recentes, certo? Para ter um direcionamento ali para o final da guerra e reabrir o Estreito de Hormuz. A gente vê claramente a reação disso no petróleo. O IBCBR, com prévia do PIB vindo em 0,5% em abril, 0,5%. Tá? Isso daí, quando a gente pega os últimos 12 meses, mostra a continuidade de um arrefecimento na dinâmica do crescimento econômico, que é justamente dentro daquilo que a gente vem comentando consistentemente. E o governo agora, na sexta-feira, editando a MP, a medida provisória, que abre crédito de 8 bilhões de reais para companhias aéreas. Aquele fundo de aviação civil que ficou enrolando até dizer chega agora, aparentemente, está valendo aí através de uma medida provisória que deve permitir substituição de dívida, especialmente para operações da aviação civil, por causa justamente das condições ali que parecem ser bem mais positivas do empréstimo feito pelo governo do que quando se pega mercado. Tá? Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a CZC Agrícola, avaliando o portfólio de terras e chegando ali a 13,5 bilhões de reais. A gente sabe que a questão de avaliação, então, não é propriamente um número muito confiável, mas não deixa de ter alguma informação para dar uma base, pelo menos, sobre a operação. Tá? A CSN iniciando o processo de venda de ativos de infraestrutura, e aí estamos falando de isso aí de acordo com o Lauro Jardim, né? De acordo com o Furo ali. Estamos falando de a participação na MRS, tá? Que é de transporte ferroviário, que teve uma participação vendida ali para CSN Mineração. A Tora, que nem teve pagamento ainda completo da operação. E os terminais portuários, tá? Então, de fato, ali, continuando naquele negócio de se desfazer de operações que não são siderurgia, para poder ter algum nível de redução do endividamento e da alavancagem. Vamos ver se isso daí funciona. Tá? Quando eu tiro ativos produtivos, especialmente os que são mais produtivos, eu acabo reduzindo a capacidade de geração de caixa e, por conseguinte, não necessariamente melhorando a alavancagem. Então a gente vai dar uma olhada em como é, e a dívida dele está consideravelmente grande. Tá? A Oncoclínicas convocando assembleias de debenturistas para discutir possível recuperação extrajudicial e, aparentemente, de acordo com fontes, deve fazer o mesmo em 2 semanas, a declaração de recuperação extrajudicial. A IG4, que está ali dividindo o controle da Braskem hoje em dia com a Petrobras, agora fazendo oferta por créditos detidos por credores na Raizen, isso daí claramente com interesse de, durante o processo de recuperação judicial da operação, fazer com que... Acho que é recuperação judicial, não lembro se é extrajudicial, desculpa. Processo de recuperação extrajudicial, converter aquilo dali em participação e possivelmente tomar o controle da Raizen. Então, de fato, eles com um movimento mais agressivo para operações no Brasil. A Gerdau comprando participação da Copel em geradora de hidrelétrica no Rio Grande do Sul, nada de grande tamanho. Tá, o Enterprise Value ali da operação de 150 milhões, que nada significa dizer do que o valor ali da empresa como um todo, incluindo endividamento em 150 milhões. Eles compraram 23% disso daí, então não é nada que seja muito agressivo, mas basicamente para tentar garantir ali energia vindo direto de operações deles para as operações ali de, especialmente siderurgia, né? A Brava com a OPA da Ecopetrol, a Ecopetrol colombiana, sendo temporariamente suspensa, tá, para o fechamento de capital da operação. A Trisul elegendo novo CEO. A Braskem se tornando ré naquele processo com relação a fundamento de solo em Maceió pela Justiça Federal, então claramente nada muito positivo para a operação, que já vem com problema de alavancagem e agora Petrobras e o Grupo IG Forley, através do fundo Shine 1, tomando o controle da operação. Tá? A Cosan anunciando venda de parte de propriedades ali do portfólio da Radar, que é a parte que cuida de propriedade agrícola,
tá basicamente ali 12% do portfólio vendido, com um preço ali total de 1,85 bilhão de reais, e desses 1,85 bilhão, referente às participações da Cosan na Radar, 586 milhões de reais que devem ir justamente para auxiliar na tentativa de redução do endividamento da operação. A Oi Soluções, a Oi, na verdade, né, tentando vender a Oi Soluções em leilão, nenhuma proposta emitida, o que deve levar a operação a ter que reduzir o preço. A Eneva estudando projetos na Venezuela, tá, aparentemente sem envolver parceiros, dizendo aí o CEO da operação, claramente vejo como não interessante a dinâmica. E por último, nessa parte aqui, a gente tem a Asas divulgando, agora há pouco, na verdade acho que vazou e eles tiveram que fazer um comunicado, né, que eles contrataram o Morgan Stanley para vender a Farm, que eles alegaram ali no comunicado, inclusive, que é para tentar destravar o valor da operação, mas claramente isso não faz sentido. A Farm é uma das partes que roda super bem na operação. Basicamente, imagino eu que não encaixava na dinâmica de tentar dividir as operações e ir cada um para um lado. A farm ele fica difícil de dividir, porque é uma operação que roda muito bem, que tem um grande tamanho, então fica muito mais fácil dividir o dinheiro da venda daquilo ali, especialmente nesse momento que a farm está voando alto e que deve ter um nível de proposta com precificação bem positiva para eles. Então acho que isso aqui parece ser mais um passo ali na direção de separação das operações, no caso Birman e Jataí, o Birman da antiga Arezo, o Jataí do antigo Grupo Soma. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Mob, a TOC, dizendo que a justiça aprovou o processo de pedido de recuperação judicial, então conseguindo efetivamente ele travar para os fornecedores e para os credores, de modo a agora poder negociar com a pressão não mais na gente, mas nos outros também. Tá, os acionistas do Grupo Pão de Açúcar aprovando a retirada de Poison Pill, e aí na sequência já, né, o Bom Sucesso ali passando dos 25%, e o cara do Grupo Bom Sucesso, que não é a galera do Coelho Diniz. A gente tem então aí dois expoentes aí buscando ali ter maior influência gerencial na operação. Para mim, qualquer coisa que tire o Cassino é ótimo. E aí a gente tem aqui, a gente já tinha tido algum tipo de noção de como pensa ali o pessoal do Coelho Diniz, e agora a gente tem aqui uma matéria do Money Times sobre a fala, né, do cara da Bom Success, falando que ele quer resgatar a história da varejista, o Grupo Pão de Açúcar. E aí essa matéria aqui eu vou botar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada um pouco mais a fundo, justamente no que foi dito pelo novo investidor de referência da operação, né? A Azul, para fechar aqui a parte dos ativos do portfólio, recebendo o primeiro de 5 aeronaves A330 da Airbus, vindo da American Airlines, basicamente para tocar a ampliação da operação internacional. Passando aos podcasts, desculpa, gente, eu realmente estou meio gripado aqui. A gente tem o The Daily do New York Times falando das primeiras impressões ali do acordo que o Trump fez com o Irã, Inside Trump's New Deal with Iran. A gente vai ter depois o comentário já com mais um The Daily, com um comentário mais aprofundado, ponto a ponto. Tá? A gente tem a política da CBN falando com relação aos comentários do Flávio, dizendo que o Bolsa Família é direito consolidado e defendendo ali a manutenção do programa. É engraçado como as coisas mudam. Certo. Flávio Bolsonaro diz que Bolsa Família é direito consolidado e defende a manutenção do programa. Na sequência, CBN Política falando sobre a condenação de Eduardo Bolsonaro pela primeira turma da STF. Tá, por unanimidade, a primeira turma da STF condena Eduardo Bolsonaro por coação à justiça. Economia da CBN, o Luiz Gustavo Medina falando sobre a provável volta da taxa da blusinha em 2027. Política da CBN com mais uma que é incrível, só a política brasileira para trazer esse tipo de coisa pra gente. O Lula dizendo que nunca foi esquerdista em conversa no G7. Basicamente vazou ali uma conversa deles, eles estão tendo que fingir que não estão vendo várias coisas. É isso daqui, é o Jacques Wagner que vai ter podcast daqui a pouco também. Impressionante. Política da CBN com o Merval Pereira falando sobre o Ciro Nogueira e o Hugo Mota, que são citados no relatório da PF sobre o Banco Master. Tá? Aí ele comenta aqui, né, achar que é normal, é mais anormal ainda, que o Hugo Mota fala como se fosse algo não problemático ali o que ele fez. Política da CBN com Dário Durigan, o atual ministro da Fazenda, dizendo que confia no Jacques Wagner, mas que ele deve esclarecer suspeitas do caso Master. É risível. Esse aqui, coitado, foi o único que se colocou de fato na frente da metralhadora e teve coragem de emitir uma opinião, porque
o governo em si, em geral, tá agindo como se nada fosse nada, como se não tivesse acontecido nenhuma, nenhuma atividade ali da Polícia Federal sobre o líder deles no Senado, certo? O Lula não deu ainda um pio sobre essa situação e ele é só o presidente do país. Política da CBN com a Malu Gaspar, falando detalhamentos aqui, né, do que a PF aponta ali com relação ao Jacques Wagner. PF aponta apartamento de 2,5 milhões de reais e pagamento à enteada de Jacques Wagner como propina. É o apartamento ali, a história que ele conta, desculpa, mas só rindo disso. A história que ele conta é que ele pediu, quem nunca, sabe? Ele pediu pro empresário lá comprar para ele, que depois ele comprava do empresário, porque naquele momento ele tava sem grana para pagar, ou algo do gênero. E aí que depois ele ia recomprar do empresário. Quem nunca passou por isso, sabe, com um amigo? Quem nunca pediu para um amigo comprar um apartamento de 2,5 milhões para depois se dar para sua filha e tal, não sei o que. É impressionante, o nível das desculpas assim, é zero cuidado. O assunto da Natuzaneri investigando ainda mais a fundo essa questão do Jacques Wagner, certo? Então, assim, não dá para alegar ignorância, porque não falta material aqui. Tá? Caso o Master chega ao líder do governo no Senado, aí a gente troca de assunto, o PBS NewsHour falando sobre a Casa Branca defendendo o acordo com o Irã, mesmo sendo um acordo claramente não muito positivo, certo? White House defends Iran agreement as US lifts Straits of Hormuz blockade. Na sequência, as consequências ali do Trump ter dado perdão judicial para a galera que invadiu o Capitólio em 6 de janeiro, a gente tem uma quantidade considerável deles recorrente em crime, e aí não é só crime light, do tipo dirigir embriagado, nem nada disso, tem vários deles incorrendo em crime de violência sexual e violência sexual contra a criança, só para dar uma ideia do nível do pessoal que estava preso e que ele concedeu perdão. Aí o nome da matéria aqui é Trump Administration's Reframing of January 6 reignites accountability debate, porque basicamente não teve nenhum tipo de consequência. A forma como eles falam agora é empoderado, se sentindo uma milícia do executivo atual. O The Daily do New York Times, com a matéria que eu falei que ia ter, com o podcast que eu falei que ia ter lá no começo, né? Aí analisando já com os dados ali, se o Irã de fato saiu beneficiado ou não com o acordo de paz? A resposta é sim, eu antecipo para vocês. Did Iran come out on top in the peace deal? Yes, the answer is yes. E aí a gente passa para algumas coisinhas mais light, 3 podcasts aqui mais light, basicamente 2 do Articles of Interest, que é aquele podcast da moça lá que fala mais aprofundadamente sobre moda, abordando história e efeito social e dinâmica social. Um deles analisando a influência de tributação e tarifa, de taxação, importação, exportação e tributo, e moda e sociedade e economia, tá? Taxes and Tariffs, bem interessante aqui, tem um lado bem de economia ali. E um segundo, Gear, aquele Gear lá que eu falei com relação a... que tinha um podcast que foi indicado com relação a camuflagem, outro com relação que mostrava ali a dinâmica de vínculo entre a parte militar e a parte de desenvolvimento de moda. Aqui tem uma entrevista mais longa com a mulher que faz o Articles of Interest, tá? A Avery Trufelman, espero não estar matando o sobrenome dela. E aí, justamente, ela comentando mais a fundo ali, ela sendo entrevistada por um outro cara que também é bem interessante. E aí, isso aqui é justamente o Epilogue, onde ela dá uma entrevista falando justamente dessa temporada de Gear, que foi bem interessante. E por último, a gente tem o Gastropod, que é feito por 2 mulheres que comentam comida, alimentação e a questão histórica, social, econômica da coisa como um todo. Esse daqui é interessante, falando sobre o sistema, a história, o desenvolvimento e o como estamos hoje em dia no sistema de auxílio à alimentação americano, o SNAP, hoje em dia é chamado de SNAP. Tá? E o nome aqui é Snap to It, eles gostam de brincar com trocadilho. Snap to It, Why Food Stamps Matter to All of Us and Why They Are Under Threat. Por hoje, eu não acredito que eu sobrevivi até o final disso aqui. Por hoje, ficamos por aqui. Precisando de mim, tô sempre no @investircomsim, o Instagram do canal, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos
possivelmente aí durante o final de semana, mas teremos no mínimo aí as atualizações de forma mais veloz e mais agressiva aí dos dados do primeiro trimestre de 2026 nos algoritmos do Montu para os ativos que estão lá disponíveis. Eu estou divulgando aí aos pouquinhos, a gente deve ter uma acelerada nisso. Valeu, galera, beijão!